Mais uma semana, mais um fork de VS Code com agente de IA integrado. Dessa vez, o grupo Alibaba lançou uma IDE chamada Coder, que promete estender o contexto, pensar mais profundamente e tem um foco em Spec-Driven Development. Esse vídeo aqui eu vou gravar as minhas primeiras impressões. Então, vamos dar uma olhada. Eu vou criar um projeto bem simples aqui pra gente ver. Logo mais eu dou mais uma olhada aqui no site. Eu vou clicar logo aqui em download. Já baixou aqui, vou iniciar. Vou dar um next, next, finish provavelmente. Concluída a instalação. Iniciar o Coder. Vamos lá. Welcome to Coder. Let's start. Vamos importar do cursor? Pode ser, vamos importar as configurações aí. Aqui ele me dá a opção de selecionar o tema. Vou deixar o tema Dark. Vamos deixar no inglês mesmo. Continuar. You're good to go. Bora que bora. Eu preciso criar uma conta, que eu ainda não criei aqui. Vou criar minha conta com o GitHub mesmo. Autorizar. Sim, eu concordo com os termos. Abrir o Coder. E aqui está, nenhum repositório detectado. Para usar o GitLens eu preciso ter um repositório. Beleza, parece que ele importou as minhas extensões aqui. Ele importou as configurações aqui, é o que importa. Eu vou criar um projeto aqui. Deixa eu pensar o que eu poderia criar. Já sei. Eu vou criar um servidor MCP para chamar uma rota da Brasil API para verificar se tem algum domínio disponível. E depois a gente conecta esse servidor MCP direto no cursor ou no cloud para a gente ver se está funcionando. Então eu vou criar aqui uma pasta MCP registro BR. Eu vou entrar nessa pasta. Então git init aqui. Vamos ver se ele inicializou aqui o repositório. Na verdade eu vou ter que abrir essa pasta. Vamos lá, eu vou abrir a pasta que eu acabei de criar. Beleza. A princípio ele é muito parecido com o cursor. Aqui a gente tem a opção de agente e pergunta, é idêntico ao cursor até o momento. Eu não sei onde que eu seleciono o modelo. Eu acredito que a gente pode tentar fazer um vibe coding aqui. Eu vou tentar escrever em português, eu imagino que ele deva funcionar. Então eu vou dizer que crie um servidor MCP para verificar a disponibilidade de um domínio utilizando a Brasil API. Eu vou pegar aqui uma chamada que eu já tenho pronta aqui no Postman. Vou dar como exemplo aqui para ele. Pronto, passei para ele aqui. Utilize Node. Não, pensando bem, eu prefiro utilizar Dino. Utilize Dino para essa implementação. Bom, vamos ver o que ele faz aí, porque até o momento eu não entendi muito bem como selecionar o modelo, se ele vai pegar automático e também se ele vai fazer... tá aí, ó, ele vai fazer uma lista de tarefas, era isso que eu ia dizer. Então, configurar o projeto, estrutura necessária, criar o servidor MCP principal usando a Brasil API, implementar a disponibilidade de domínio, adicionar arquivos de configuração, testar se o MCP está funcionando e criar um README com as instruções de uso. Perfeito, já começou a trabalhar aí. Ele já lançou um arquivo aqui pra gente. Beleza, está usando o Model Context Protocol, Setup to Handlers. Ele criou aqui a inicialização do servidor, instancia a classe e executa a função. Ele está na penúltima etapa aqui testando a implementação, teoricamente. Ele pediu aqui para executar, se ele pode rodar, verificar se o Dino está instalado. De fato ele está, né? Vamos ver se ele realmente identifica aí a instalação. Ele demorou bastante aqui para executar, mas finalmente ele pediu aqui para fazer uma chamada, eu vou permitir. Ele deu um erro, está pedindo para executar o arquivo de teste. Chamando diretamente aqui a Brasil API, ela retorna ok, né? Dá um 200, então pode ser que tenha alguma coisa errada realmente na implementação aqui.
Não foi possível obter o retorno do terminal. Cara, eu vou cancelar essa chamada aqui. Eu acho que pode ser que ele tenha algum problema executando o terminal do VS Code no Windows. Isso já aconteceu no passado com o Cursor e eles corrigiram. Então é possível que o coder esteja com esse mesmo problema. Agora ele está verificando a sintaxe. Diz que obteve 5 problemas aqui. Quando a gente clica, ele leva de fato para o arquivo. Interessante. Eu gostei que a navegação aqui eles copiaram realmente na cara dura o cursor, né? Tá igualzinho assim. Apesar de que eu gostei desses ícones aqui, eu acho que ficou mais enxuto do que o cursor que aparece em o aceitar e o rejeitar ali. Agora ele tá pedindo para instalar as dependências. É, realmente, né? Se ele tentar executar sem instalar, não vai funcionar mesmo, né? Até porque ele importou do NPM aqui, não do JSR. Então realmente ele tinha que executar o install antes, né? Pode ser que agora dê certo, vamos esperar. É, tá demorando muito isso daqui, tipo... eles precisam corrigir essa lentidão. O cursor teria resolvido isso daqui já em, sei lá, menos de 1 minuto já estaria pronto, provavelmente. Enquanto aqui eu já estou há, sei lá, uns 5 minutos olhando para essa tela aqui e ele fica executando. Pode ser que não sejam 5 minutos, mas a impressão que eu tenho é essa. E não conseguiu pegar o output do terminal. Excelente, está funcionando. Deixa eu verificar a implementação. E aqui ele pede para instalar de novo. Ele não acabou de instalar as dependências? Beleza, vamos rodar de novo isso daqui. É, aqui eu já percebi que ele não criou um arquivo de git ignore, então a pasta node modules está aqui sendo reconhecida como alterações em aberto pelo git. Cara, isso está demorando muito. Finalmente. Verificar se tem mais algum erro de sintaxe. Boa, acabou de fazer isso, mas vamos de novo. Aí ele finalmente parece estar dando o resultado aqui. Boa. Ele concluiu todas as to-dos aqui. Temos 6 arquivos alterados. Ele fez essa bagunça aqui de não adicionar um arquivo de git ignore. Mas ele disse aqui, ó, implementação completa. Eu vou testar esse cara. Vou iniciar aqui. Beleza. Vamos mudar aqui para ask, para perguntar como posso importar este MCP no cloud. Vamos ver se ele responde. E se ele demora tanto quanto ele estava demorando no modo agente, né? Aí, boa. Ele nos deu a documentação aqui. Registro BR. Eu vou copiar esse cara aqui. Vou acessar o arquivo do cloud aqui. Beleza, eu vou abrir aqui o arquivo de configuração com o próprio coder. Vamos ver. Sim, abrir. Show. Deixa eu colocar ele do ladinho aqui do outro MCP que eu já tenho. Eu vou fechar o cloud. Abrir novamente. Deixa eu dar uma olhada aqui em como que foi que ele implementou, né? Que eu nem li a documentação. Beleza, então ele tem um check domain availability. Show. Vou acessar aqui. Interessante, parece que ele está com o MCP instalado aqui. Deixa eu perguntar aqui, por exemplo, o domínio gustavocuse.com.br está disponível? Vou verificar a disponibilidade. Olha só, ele está chamando. Vou dar um permitir sempre. O domínio não está disponível, ele já está registrado. Olha que interessante, hein? Tentar variações. Ó, sucesso. Realmente funcionou. Apesar de ter demorado muito, pelo menos ele deu um resultado satisfatório aqui. Beleza? Eu vou pegar um git ignore aqui, só pra gente não ficar com esse monte de alteração ali. Vou criar um arquivo git ignore, copiar a informação desse arquivo aqui, salvar, colocar esse cara aqui no stage. Perfeito, agora a node modules já não está mais dentro das alterações, a gente consegue ver realmente o que ele mudou, né? Beleza. Aqui a gente tem a opção de gerar mensagem de commit, parecido com o que o cursor tem também. Só que eu clico e não acontece nada. Será que ele está carregando alguma coisa? Ele só não me disse.
Gerar mensagem. Aqui é a opção de gerar mensagem do GitLens, né? É diferente. Cara, vou colocar aqui initial commit. Vamos lá. Só pra gente ter comitado o que foi feito até o momento. Ah, eu deveria ter começado por aqui. Modo quest. Escreva o requisito com IA. Bom, então vamos lá. Um dos maiores problemas durante o desenvolvimento de um MCP é a questão do recarregamento. Eu tenho que fechar o cloud e abrir novamente sempre que eu faço uma alteração em um arquivo. E uma das maneiras que eu encontrei de resolver esse problema é extrair a lógica de negócio para uma camada separada e expor as mesmas lógicas das tools do MCP através de uma API REST. Então eu vou tentar pedir para ele fazer exatamente isso aqui. Vou dar o contexto do package JSON, do Dino, do server e do readme, e eu vou dizer para ele extrair a lógica de negócios das tools do MCP para uma camada de services para que seja possível usá-la tanto no MCP quanto em uma API REST. Vou analisar o repositório, a estrutura. Interessante, aqui ele começa a fazer a documentação em Markdown do que será feito e parece que eu consigo editar essa informação. Eles fazem isso separado do editor principal. Eu não sei o quanto eu gosto desse fluxo. Talvez se isso daqui ficasse em uma visualização de arquivo, assim como a gente tem, por exemplo, no arquivo README, talvez fosse um pouco mais fácil a visualização, porque aqui, por exemplo, a tela ficou cortada na metade aqui. Não sei, eu não gostei muito dessa visualização aqui. Posso ser muito chato mesmo, né? Aqui ele fala sobre o serviço de domínio. Essa aqui seria a estrutura de arquivos proposta. Então eu vou dar um aceitar. Ele criou o arquivo de design nessa pasta .coder/quests. Aqui eu posso abrir uma preview. Legal. Só que se eu clico para acessar o arquivo, ele volta para essa visualização aqui. Eu não tenho como visualizar o arquivo Markdown no editor mesmo. Beleza, não tem problema. Eu vou dizer para ele, crie uma documentação interativa com Swagger. Ele vai atualizar o arquivo de requisitos com essa informação. Vamos ver o que ele faz. Ó, interessante. Ele colocou aqui, ele atualizou a configuração base para incluir o Swagger. Eu vou dar um aceitar. Tá, interessante. Ele criou aqui, já está ok. Só que eu não consigo passar para a próxima etapa. Diz que eu preciso de um repositório Git. Mas eu já não tenho um repositório Git aqui, eu não entendi muito bem. Será que eu fui muito apressadinho e criando o repositório Git sem ser através desse setup? Ele não funciona? Talvez tenha faltado testar isso daqui, hein? Eu vou criar uma nova pasta. Talvez eu tenha estragado a experiência, né? E eu vou abrir essa pasta no Coder. Ó, se eu acessar aqui o Quest, der um New Task. Estranho que agora ele não está dizendo que precisa de um repositório aqui. Beleza. Se eu vier aqui, Initialize Repository, que crie um site para uma pet shop. Vamos ver se ele mostra o flow completo aqui. Ele demorou muito para fazer qualquer coisa aqui, deu um response timeout. Click to resume. Isso aqui é basicamente a mesma coisa que acontece no cursor. Tem aquele try again. Vamos tentar de novo, né? Aí ele começou a criar aqui o documento agora, finalmente. Boa, ele gerou aqui então o resultado. Eu vou dar um aceitar. E agora ele dá um Start Now. Veja só, eu acho que eu realmente acabei bugando o processo. Eles realmente não testaram, não acharam que alguém inicializaria um repositório Git por fora, né? Sem ser pelo botão interno ali do VS Code. Enfim, vamos dar um Start Now aqui só para ver o que acontece mesmo. Bom, ele está mostrando no terminal que ele vai rodar Create Next App. Então ele vai criar com Next.js, com TypeScript, Tailwind. Nossa, que negócio demorado, cara, meu Deus.
NPM init, ele tá tentando criar o projeto. O projeto não foi criado, por quê? O output não foi possível ser capturado por algum problema técnico, apesar de ter sido executado com sucesso. Ele realmente está com algum problema para entender o terminal do Windows. Talvez seja alguma configuração que eu preciso fazer dentro do VS Code, né? Então eu vou dar uma estudada nisso depois, ver se eu encontro essa configuração, porque eu preciso do terminal funcionando. Não tem como usar ele dessa forma, né? E agora ele está realmente inicializando o projeto Node na unha e instalando as dependências manualmente, porque aparentemente o Create Next App não funcionou. Beleza, ele instalou algumas dependências, criou o package JSON, criou a configuração do Next e agora ele está inicializando a configuração do Tailwind. No momento da gravação desse vídeo, o Coder está em um período de testes, então ele está gratuito para todo mundo. Se tu quiser baixar, é só acessar, baixar ele aí e usar à vontade. Eles ainda não têm uma precificação. Deu erro de novo. Vou clicar em continuar aqui, vamos ver se ele recupera. Enquanto isso, na outra tela aqui, eu reiniciei, né? Eu dei um Ctrl Shift P, dei um Reload Window e aparentemente aqui no nosso MCP ele liberou o botão Start Now. Eu vou clicar nele também aqui, vou colocar os dois para rodar ao mesmo tempo aqui, vamos ver o que acontece. Então, no site da Pet Shop aqui, da landing page, ele passou do Action Flow para Task Report, está carregando aqui. Ele gerou um resumo das alterações. Beleza, ele modificou 21 arquivos. Too many files changed, please review in a new tab. Ah, então ele mostraria aqui os arquivos, mas como é muita coisa, ele não exibe nessa tela. Suspeito. Beleza, eu posso ver tudo que mudou aqui. Eu tô só fazendo um vibe coding só pra gente testar, então eu não me importo. Vamos ver se ele realmente roda, se funciona. Já deu pra notar que o coder não gosta de criar arquivos git ignore, né? Ele sempre deixa a Node Modules sendo rastreada pelo Git aqui. Isso é algo ruim, na minha opinião, né? Ele já deveria criar ali um git ignore já, padrão do Next.js nesse caso, né? Eu vou pegar e vou abrir um terminal externo aqui nessa pasta. Vou rodar o npm run dev. Vamos ver se agora ele abre aqui o projeto. E deu um erro. It looks like you're trying to use Tailwind CSS directly as a Post CSS plugin. Bom, eu vou pegar, vou copiar esse erro aqui e vou jogar no Quest. Deixa eu ver, a gente tem como aceitar ou tem como descartar. A gente não tem como refazer. Action Flow. Se eu jogar aqui no Action Flow, ocorreu o seguinte erro. Por favor, corrija. Bem vibe coding mesmo. Será que ele resolve mesmo ele já tendo gerado um report? Enquanto isso, o nosso MCP segue gerando aqui a API REST também. Como eu já disse umas 15 vezes no vídeo, isso aqui tá demorando demais, tá extremamente lento mesmo, mas como eu estou testando para que você não precise testar, inclusive deixa o like aí, por favor, se quiser deixar algum comentário também, já me ajuda muito, beleza? Porque olha, se essa espera aqui não merece um like, eu não sei o que merece. Agora ele detectou que está utilizando o Tailwind 4.1.12, que tem uma estrutura diferente de configuração. Agora ele está desinstalando o pacote que ele acabou de instalar. Tá complicado. Eu imagino que com o tempo eles vão liberar modelos mais rápidos, principalmente com um plano pago, mas ainda assim acredito que não será tão ágil quanto nós temos em IDEs mais focadas na velocidade do que no requisito, como é o caso do Cursor. Agora ele vai fazer o downgrade para o Tailwind 3. Nossa, agora que eu vi aqui em cima ele está mostrando executando por 2 horas e 6 minutos. Realmente, talvez a somatória esteja precisa mesmo, porque realmente está demorando demais essas respostas. Cada uma dessas iterações dele aqui estão demorando aí em média 5 minutos para ele dar algum retorno. O negócio é colocar em dia aí o clean code, né, que eu tô relendo. Eu vou ficar lendo aqui enquanto isso.
retornou. Post CSS config. Enquanto isso, vamos ver como é que tá ali o MCP. Deu erro, deu timeout de novo. O timeout ele tá acontecendo a cada outra vez que a gente executa aqui, ele tá dando esse problema aqui. Eu vou dar um continue, vamos ver se ele destrava, né? Boa, ele executou aqui, então tá rodando e pediu para fazer uma chamada para rota principal ali. Eu vou chamar aqui, vamos ver se ele consegue entender, né? Eu tô achando muito estranho que ele fica abrindo vários terminais aqui, ele não fecha nenhum. Ele não parece reaproveitar, né? Então acaba ficando um monte de terminalzinho aberto aqui. Ele colou o resultado do curl aqui, o documento HTML inteiro no terminal. E agora ele está tentando excluir a pasta Node Modules e Package Lock para depois dar um yarn install novamente. Mas ele acabou de testar a chamada, qual a necessidade disso? Eu vou dar um cancelar aqui e vou tentar executar novamente. Deixa eu tentar recarregar aqui e ver se ele vai. Olha, ele apareceu o site agora. A navbar aqui não está das melhores, né? Mas ele tá bem parecido com aqueles templates de Bootstrap, tipo do Bootstrap Made. Eu acho que tá bem interessante. Já parece um bom resultado, né? Parece algo mais próximo do que o Bolt, por exemplo, nos daria do que a Tray consegue fazer. Claro que tudo depende do prompt, né? E com certeza essa questão de ele gerar o documento de design, né, com os requisitos é o que faz com que a gente tenha um resultado muito melhor. Vamos ver como é que está o MCP aqui. Ele ainda está rodando. Ele encontrou alguns erros no TypeScript e ele está tentando corrigir. Esse cara aqui está rodando há 22 minutos, né? Por enquanto está inutilizável. Eu não vou deixar terminar aqui todos os builds e tal pra gente dar como concluído. Eu vou concluir aqui com essa landing page por enquanto. Conclusões que eu cheguei, ele ainda tem alguns probleminhas que precisam ser arrumados, como a questão ali de identificar o repositório, né? Que ele deu aquele problema que ele não reconheceu que eu já tinha um repositório inicializado aqui. Eu tive que reiniciar a janela do Coder para ele pegar esse repositório. Eu sinto falta de ele responder na mesma língua em que nós estamos falando. Eu, pessoalmente, prefiro escrever todo o meu código e as documentações em inglês, então eu não vejo problema pessoalmente nesse design aqui estar escrito em inglês, mas eu sei que tem muita gente que prefere, né, muitas empresas aqui do Brasil preferem o seu código, tudo aquilo relacionado ali ao negócio descrito em português, e muito embora eu tenha colocado os prompts iniciais ali em português, ele ainda assim está gerando as respostas todas em inglês. Isso eu acho um ponto negativo. O cursor responde corretamente para mim na língua em que eu solicitei. Além disso, como eu comentei, eu sinto falta de poder abrir esses arquivos aqui dessa visualização do modo Quest aqui separadamente, né? Eu gostaria de abrir esse arquivo Markdown aqui em modo de editor, né? A visualização dessa forma aqui. E, obviamente, eu sinto que ele está inutilizável por conta da lentidão. Desde que eu reiniciei a janela aqui do MCP e rodei ele novamente, ele está há 25 minutos executando. O da Pet Shop aqui, ele estava mostrando 2 horas aqui, eu não sei exatamente porque ele atualizou para 20 minutos, eu não reiniciei a janela nem nada assim, mas o tempo de gravação desse vídeo, desde que eu comecei, sim, foram 2 horas atrás, eu fiz uma pausa e voltei, e ele continuou executando aqui. Óbvio que tiveram muitos problemas de timeout, que eu demorei para reiniciar, né, para clicar em continuar, mas ainda assim, esse mesmo resultado que a gente teve aqui, ainda com esses documentos, a gente pedindo para o Claude 4 ou 4.1 ou até mesmo GPT-5 gerar no cursor e seguir essas regras, além das regras definidas nos arquivos do cursor, tá extremamente mais rápido. Muitas vezes o mesmo resultado que o Coder conseguiu nos dar aqui com esse site, essa landing page, né? Ele teve uma qualidade muito boa, próxima, como eu comentei, ele próxima de ferramentas como o Bolt, como o Lovable, mas ainda assim eu acredito que
eles têm muito que melhorar em relação ali à velocidade dos outputs, né? E também tem, falando em output, aquele problema em que ele várias vezes ele não está reconhecendo o output do terminal aqui do Windows por algum motivo, mas às vezes ele reconhece. Então parece ser mais um bug do que alguma configuração que eu preciso fazer manualmente aqui. Óbvio que isso são coisas que eles vão melhorando, como eu disse, eles acabaram de lançar isso aqui, eu estou testando em primeira mão para você, mas ainda assim são coisas que estão me incomodando. Então, definitivamente, da maneira como está agora, eu não vejo como essa IDE pode substituir o cursor ou a tray. Bom, então é isso. Está testado o Coder, eu vou ficar de olho em atualizações, qualquer nova funcionalidade dessa ferramenta ou das outras ferramentas de IA que eu ache interessante, eu vou trazer aqui para o canal. Se tu gostou do vídeo, deixa um comentário. Tu já testou o Coder? Vai testar ainda? Ou esse vídeo ele foi o suficiente para você tirar alguma conclusão? Beleza? Então é isso aí. Deixa o like, deixa o comentário e até o próximo vídeo. Valeu!